Meus irmãos, chegamos hoje na segunda parte do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Queria que os irmãos abrissem Efésios capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 14 até o verso 21. Antes disso, eu queria rapidamente relembrar os irmãos. Nós falamos no capítulo 3 mesmo ali, Paulo começa falando do verso 1, citando por esta causa, falando da causa de Cristo que ele tem falado, de tudo que Cristo fez, de tudo que Deus fez em Cristo. Lá no capítulo 1, das riquezas do que Deus fez, que ele tenta expressar de forma maravilhada o que Deus fez em Cristo. Depois ele fala no verso 2, vem falando da salvação pela graça. Paulo vem crescendo nessa compreensão. Ele fala da salvação dos gentios, que os gentios estavam incluídos desde sempre no plano da salvação, juntamente com os judeus, que ambos foram aproximados pelo sangue. E isso trouxe muita revolta para os judeus, que achavam que era só para eles. E Paulo vem falando, então, que Deus manifestou esse mistério, que é revelar o evangelho, que alcança todas essas pessoas que Deus mesmo já tinha chamado antes da fundação do mundo. E Paulo vem falando que ele é prisioneiro do Senhor. Nós tratamos um pouco sobre isso, como Paulo falando que na compreensão dele, ele não era um prisioneiro comum. Ele estava preso pela causa de Cristo, que Deus estava acima de tudo o que estava acontecendo na vida dele. Por isso que isso trazia conforto ao coração dele, e não rebelião, e não injustiça, e não senso de que ele estava sendo esquecido por Deus, a ponto de ele pedir para os Efésios, falar assim, não se desfaleçam pela minha causa, não precisam ficar com dó de mim. Coitado de Paulo, está preso. Não, eu estou alegre, porque a causa é muito grande. E Paulo também vem falando para eles, não sintam-se ameaçados, amedrontados por eu estar preso, no sentido de que vai que a gente também é preso se continuar nesse caminho. Paulo está incentivando a eles. Meus irmãos, a causa de Cristo, ela é grandiosa, ela é acima do nosso bem-estar. E nós sabemos e lemos que por que Paulo tinha essa visão? Porque ele era naturalmente alguém diferente de nós. Nós vimos que não. O temperamento de Paulo é um temperamento de ficar abatido também, de ficar amedrontado. Quem de nós não se amedronta naturalmente diante de uma ofensa, diante de um perigo iminente? Mas Paulo desenvolvia uma confiança no caráter de Deus, a ponto dele falar no verso 8 do capítulo 3 que ele era o menor dos santos. Ele não era o menor do grupinho ali, ele era o menor de todos os santos. E também não era um chavão que Paulo usava, uma camiseta, eu sou menor dos santos, um adesivo. Isso estava cravado no coração dele. Muitas vezes nós gostamos de usar camisa, adesivo, só pela graça, tudo, mas a nossa vida não expressa que é só pela graça. Nós ainda estamos tentando por obras. Mas essa verdade estava cravada no coração de Paulo. Eu sou o menor de todos os santos. Em outras ocasiões ele fala, eu sou o maior dos pecadores. Então essa convicção faz Paulo falar ali que tudo a graça foi concedida, foi pela graça. O ministério que Deus revelou a ele, nada veio dele, nada veio da especulação dele, nada veio da capacidade natural dele de compreender. Paulo acreditava todas as coisas à graça de Deus, ao poder do Espírito Santo. E tem que ser assim na nossa vida também. Não é que Paulo está falando assim, essa é a melhor forma, essa é a única forma de nós acreditarmos toda a glória ao que Deus nos deu em Cristo. Ele nos fortalece, Ele nos salva. A graça, meus irmãos, ela é do início ao fim. Nós somos salvos pela graça, estamos sendo santificados pela graça e seremos glorificados pela graça. Não é graça, obra, depois graça. É sempre a graça de Deus. E agora, no verso 14, ao nosso texto, eu queria ler primeiro esse texto do 14 a 21 para nós termos uma visão do que Paulo está querendo dizer e aprender algumas lições práticas, se Deus assim permitir, com esse texto. Façamos a leitura. Verso 14 de Efésios 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura,
o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, nós lemos a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. O Teu Espírito Santo revela Cristo para nós cada vez que a lemos. E que o Senhor tire, Senhor, qualquer véu dos nossos olhos, do nosso entendimento, para compreendermos um pouco mais isso, embora isso seja inesgotável, mas avançarmos um pouco mais, não só no conhecimento, mas no amor, na piedade, na fé, na nossa humilhação diante do Senhor, da Tua grandeza. E que, Senhor, nós também possamos acreditar somente a Ti, Senhor, toda a obra de salvação, toda a glória, toda a graça que o Senhor tem nos concedido em Cristo para vivermos o Evangelho. Que como igreja sejamos assim também. Faça isso na vida de cada irmão aqui, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo começa falando aqui por esta razão. De novo, lá no verso 1, como eu já li, ele também fala por esta razão. Ele está sempre amarrando uma verdade à outra. E agora ele está falando aqui no verso 14 novamente, de Efésios 3. Por essa causa, ele diz, que causa é essa? É por tudo que Paulo vinha falando e ensinando. Pela verdade do que Deus fez em Cristo, lá no capítulo 1, nós já falamos remissão de pecados, predestinação, eleição, pelo que Deus fez em Cristo, nos dando vida quando nós estávamos mortos em delitos de pecado, por Deus ter nos aproximado pelo sangue, por Deus ter escolhido a família dele, está revelando que judeus e gentios, que não há mais diferença, que todos nós que somos salvos pertencemos a uma única família de Deus, e tudo isso é graça de Deus. Por todas essas verdades que Paulo vem ensinando, ele está falando, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Nós aqui temos que trabalhar alguns pontos, meus irmãos. O que Paulo está falando é que o trabalho não é completo só quando nós pregamos. O trabalho nosso não é completo só quando nós pregamos, senão quando nós também oramos, para que aquela verdade de Deus seja frutificada. Nós tendemos a ficar apenas, talvez, na pregação ou só na oração, os dois extremos. Eu não prego, não ensino, eu só quero orar. A outra, não precisa orar, não, já preguei. Paulo aqui ele estava falando para os efésios, para os gentios, todo o conselho de Deus. Estava falando de verdades que nós não temos como compreender. Mesmo com o Espírito Santo, a nossa compreensão ainda é rasa, porque nós somos limitados. E Paulo vem falando do que Deus fez em Cristo, da vida que Ele nos deu. E Paulo vem falando, lembrando que Paulo está preso em Roma. E Paulo agora está falando, por tudo que eu falei, não vai resolver se eu não rogar ao Pai para que essas verdades cravem no coração de vocês e vocês sejam realmente cada vez mais ganhos e aprofundados nessa vida. O que Paulo está falando é que pregação e oração caminham sempre juntas. Que evangelho não está dividido da oração. Que nós não podemos apenas orar sem ter um ensino correto. E que também não podemos apenas ter um ensino correto e confiar em nós mesmos e não rogar ao Pai. Paulo já tinha orado pelos Efésios no capítulo 1, verso 16. Ele tinha feito uma oração muito linda ali. E agora ele ora novamente, meus irmãos, lembrando de que Paulo estava preso. Eu quero que os irmãos tenham essa visão, porque a prisão não limita, a enfermidade não limita, a nossa limitação física não nos limita diante de Deus para desfrutarmos de bênção com Deus e sermos bênção para outras pessoas. Então, Paulo está falando, e essa oração, ele se coloca de joelhos. Agora, a gente deve dar um alerta aqui, porque nós somos muito tendentes a formalismo. Será que Paulo está passando a técnica de oração? De joelhos. Tem que orar de joelho. Paulo orou de joelho, então eu também vou orar de joelho. Nós somos muito apegados a formalismos externos. Mas a Bíblia, ela fala de homens que oraram em pé. Os judeus geralmente oravam em pé. Mas a Bíblia fala de homens que oraram em pé e a oração foi respondida. De homens que oraram prostrados e a oração foi respondida. E até de Jonas, que orou dentro de um ventre do grande peixe, e a oração foi respondida.
Nós queremos descobrir a técnica. Nós nos apegamos muito ao exterior. O Gabriel já leu aquele texto de Mateus que fala que não é que então se eu orar de joelho está errado, não é? É a motivação do coração. Se eu quero ser visto pelas pessoas, eu posso estar em pé, posso estar prostrado, posso estar de alguma forma. Não é a forma como que nós oramos, é a atitude de um coração quebrantado, contrito, temente a Deus. Agora, se o meu coração está correto diante de Deus, o meu exterior vai apresentar uma atitude reverente para com Deus. Grandes homens de Deus falaram assim que é uma afronta diante de Deus, nós queremos orar também de forma totalmente irreverente. Como se nós estivéssemos diante de uma pessoa qualquer, usando palavras com pessoas qualquer. Mas o que Deus quer nos levar, meus irmãos, muitas vezes nós temos que literalmente dobrar os joelhos, e não tem nada de errado nisso. Mas não quer dizer que toda vez que eu dobro o joelho eu estou fazendo uma oração sincera. Eu posso estar sendo um grande hipócrita, até mesmo sozinho no meu quarto. Diante de Deus, falo, Senhor, eu estou aqui de joelho. Por exemplo, grandes homens de Deus, John Knox, um reformador escocês, ele era conhecido como joelhos de camelo. De tanto que ele orava, os joelhos dele tinham calos. Mas não era ele que ficava falando para os outros, o meu joelho é... Isso era reconhecido, mas esse homem foi usado. E a rainha da Inglaterra, ela temia mais a oração de John Knox do que um exército de 10 mil homens. Mas por quê? Porque ele orava de joelho? Não. É porque ele rogava ao Pai com o coração quebrantado, em fé, confiando no poder de Deus. E ele falava, Senhor, me dá a Escócia. Ele queria que Deus entregasse, de alguma forma, evangelizasse todo aquele povo. Ele amava aquele povo, amava a causa de Deus. E o que Paulo está fazendo aqui é demonstrar um amor pastoral por pessoas. Ele estava preso, ele estava orando em favor dos outros, rogando a Deus de joelhos. Nem sempre Paulo provavelmente orou de joelhos, mas ele fala isso. E eu lembro de uma frase que meu pai falava. Ele falou assim, se você quer conhecer a teologia de uma igreja, de um povo, escute as orações que eles fazem e os cânticos que eles cantam. A verdade é que ele tinha aprendido com outros homens de Deus. O teor das nossas orações revela a nossa teologia e o que nós cantamos também. John Stott diz assim, uma das melhores maneiras de descobrir as principais ansiedades e ambições do crente é analisar o conteúdo das suas orações e a intensidade com que as faz. Ele diz assim, todos nós oramos acerca do que nos preocupa, e, evidentemente, não nos importamos com assuntos que não incluímos em nossas orações. A oração expressa um desejo. Repare naquilo que você mais ora, por quem você mais ora. Expressa o amor e a reverência que você tem. E Paulo aqui está orando, meus irmãos, ele estava preso, eu gosto de repetir isso, mas ele não estava orando, Senhor, me liberta, Senhor, manda alguém que vai vir aqui comigo, ninguém. Paulo estava orando em favor de outras pessoas, porque Paulo não estava preso, fisicamente estava preso, mas o seu coração estava livre para orar por outras pessoas. Ele tinha um acesso, ninguém pode roubar esse acesso ao Pai. Nenhuma prisão, nenhuma cadeia, nenhuma enfermidade pode roubar esse acesso que nós temos direto ao Pai, em rogar, porque Paulo rogava a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, Paulo vem aprendendo e vem nos ensinando a importância de nós orarmos, seja de joelhos, seja em pé, seja prostrados, mas com uma atitude de quem confia em Deus. Senhor, me dê um coração quebrantado, contrito, que eu ame o Senhor, que eu ame a Tua palavra e que eu confie no Senhor de todo o meu coração. Paulo, então, ele está orando dessa forma. Ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E ele diz, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Aqui Paulo está falando, toda a família, ele está falando da família da fé. Tanto a igreja triunfante, que já está com Cristo, tanto a igreja militante, que somos nós, pertencemos a uma única igreja e todos nós estamos representados e ganhos pelo Cristo, pelo nome de Cristo. Nós carregamos o nome de Cristo. Por isso que ele está falando, tanto no céu quanto na terra, Deus tem uma igreja só, um povo só. É isso que Paulo está falando aqui. Essas convicções, meus irmãos, é que sustentam as orações de Paulo. A base da oração de Paulo que nós vamos ver é o que ele estava ensinando para o povo. Paulo não fechou o olho e falou, deixa eu ver por quem que eu vou orar, como que eu vou orar, e ficar falando palavras aleatórias. Por isso que nós aprendemos muito a orar, orando as orações da Bíblia.
Se nós lermos, tem várias orações na Bíblia, as de Paulo, de Daniel, de Esdras, de Neemias. Quando nós vemos o teor dessas orações, nós vemos como elas são bíblicas, como elas expressam desejos bíblicos para a glória de Deus, falando do poder de Deus, da grandeza de Deus. E aqui nós aprendemos muito sobre isso. Para termos orações bíblicas, nós precisamos de uma doutrina correta. Por isso que Paulo estava ensinando, e a partir do capítulo 4 de Efésios, nós vamos entrar em questões mais práticas. E Paulo divide a carta dele assim. Então, para nós termos orações corretas, nós temos que ter uma boa base doutrinária. A Bíblia tem que estar dentro do nosso coração, da nossa mente, circulando em nosso corpo, para que nós possamos expressar essa oração diante de Deus. E aqui nós vemos que nós não podemos ficar nem com formalismo, nem com a negligência, nem com tom de voz. Spurgeon, até num livro dele que eu estava lendo, ele combate, ele diz assim: alguns têm tentado imitar a unção na oração por meios de entonação, gemidos que não são naturais, viram os olhos, franzem a testa, se faz um ar de piedade, levanta a mão, tenta fazer alguma manifestação externa de piedade. Mas Isaías mesmo, nós já lemos que o profeta Isaías falou assim: esse povo se aproxima de mim com os lábios, falam palavras bonitas, mas o coração está distante de mim, eu abomino isso. Então as pessoas podem impressionar a forma com que eu e você oramos, cantamos, pregamos, mas Deus está falando, isso é hipocrisia. E não era assim na vida do apóstolo Paulo, e não deve ser assim na nossa vida. Então, meus irmãos, o que Paulo está fazendo aqui é, depois de pregar tanto, depois de ensinar tanto, agora ele está falando assim, o trabalho não está acabado. Eu tenho que rogar ao Pai, porque eu não sou competente para fazer tudo que eu ensinei germinar no coração de vocês. Por mais que o apóstolo Paulo tenha falado de grandes verdades insondáveis, ele diz insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis é que não dá para medir, não dá para sondar. Quanto mais você cava, mais fundo fica, e mais você vê que não tem fim. E ele falou assim, a única forma disso se tornar realidade é orar ao Espírito Santo, é clamar, falar, Senhor, que essas insondáveis riquezas sejam uma realidade na minha vida e na vida de todos os irmãos. Então, Paulo está falando da importância da oração no crescimento da vida cristã. Paulo fala aqui no verso 16, ele diz essa importância da oração. Mesmo preso, Martin Lloyd-Jones diz assim, o inimigo, meus irmãos, pode confiná-lo numa cela. Muitos cristãos foram presos, a exemplo desses homens de Deus, martirizados, presos. Pode meter ferrolhos e trancas nas portas, pode algemá-los, pode colocar cristãos atrás de grades, pode enclausulá-los fisicamente. Entretanto, nunca pode obstruir o caminho do coração do crente mais humilde à oração diante de Deus. E ele diz assim, mesmo que alguém possa costurar os seus lábios, que você não possa falar audivelmente, você pode orar a Deus no seu espírito. Por isso que a oração é um ministério de todos nós. Paulo estava exercendo um ministério fantástico dentro da prisão. Como? Orando para aqueles que estavam livres. Isso fala demais para nós, que estamos livres e não oramos pelas pessoas. Paulo estava verdadeiramente livre, porque ele estava fisicamente preso, mas livre em Deus para orar pelas pessoas. E nós que gozamos de liberdade, nós estamos tão aprisionados com o nosso individualismo, egoísmo, bem-estar, conforto, que não oramos. Quem está preso, Paulo ou nós? E quando oramos tanto só para nós mesmos, para mim. E Paulo está jorrando aquilo para fora, para que o Evangelho, tudo que foi falado, para que alcance essas pessoas, para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam cada vez mais amadurecidos na vida cristã. Muitas vezes, meus irmãos, nós, por incrível que pareça, nós achamos que, como cristãos, o nosso dever é só vir à reunião. Mesmo assim, nós somos negligentes com relação a isso, confessemos. Mas nós achamos que é só vir. O dia que eu não venho na reunião, eu não tenho, como cristão, eu sou inútil. Por exemplo, se eu estiver enfermo em casa, se eu estiver em algum lugar. Nós temos que entender que o nosso acesso a Deus não depende da reunião da igreja.
Aqui é um meio de graça que é inegociável para nós. Nós vamos ver no texto como Paulo fala isso. Mas o alerta para nós é que Paulo estava sozinho, aprisionado e desfrutando, sendo bênção para outras pessoas. Você pode e eu posso orar por muitas pessoas quando nós não estamos diante deles, seja por qual motivo for. A oração, ela nos coloca diante do trono de graça pessoas que talvez nunca se encontrariam fisicamente. Quando nós oramos pelos missionários aqui, talvez nós nunca encontraremos eles fisicamente nesta vida. Mas diante do trono da graça de Deus, nós nos encontramos ali orando uns pelos outros. Isso é fantástico, é isso que Paulo está nos ensinando. Eu não tenho como ir lá com aqueles irmãos porque eu estou preso, mas eu estou com eles em oração. E nós achamos que o nosso ministério é só aviar. O dia que eu não venho, eu estou livre para ficar em casa à toa, fazer outra coisa. Não, nós podemos continuar orando. Ter uma vida de oração. Quando a Bíblia diz orar sem cessar em 1 Tessalonicenses, não é para você fazer mais nada na sua vida, a não ser ficar orando o dia inteiro. Então, eu não posso trabalhar porque eu tenho que orar, não posso conversar com a pessoa porque eu tenho que orar. O que Paulo está ensinando? É uma atitude de oração. Eu tenho que aprender a não depender de Deus só de momentos ocasionais, específicos. Eu tenho que entender que no meu trabalho eu posso estar em oração. Que no trânsito eu posso e devo estar em oração. Que na minha família, que aonde eu estiver, eu estou conversando com Deus, eu estou me abrindo para Deus, eu estou pedindo a graça de Deus em qualquer lugar que eu estiver, sob qualquer circunstância que eu estiver, e você também. É isso que é orar sem cessar, é você cultivar esse relacionamento com Deus. Pense se nós vivemos na presença de Deus, nós cremos nisso. Aí você está passando por ansiedades, por problemas, por dificuldades ali no seu dia, casos pontuais. E você fala, não, eu só vou encontrar com Deus 10 horas da noite, então deixa eu para orar depois. Por que você não pode orar naquele momento? Por que você não pode elevar a Deus ali? Talvez só você e Deus. Fala, Senhor, me ajuda nesse momento, eu estou ansioso, estou preocupado, estou duvidando, estou sendo tentado. Por que você vai largar só para momentos pontuais se você pode cultivar esse comunhão com Deus todos os dias, todos os momentos da sua vida? E claro que nós temos os nossos momentos específicos também. Então, Paulo estava sendo muito ativo na prisão. E nós também devemos aprender com ele, meus irmãos, essa verdade. E Paulo diz aqui, verso 6, qual que é o conteúdo? Porque nós sabemos que nós temos que orar. É um mandamento bíblico, a Bíblia diz orar sem cessar. Mas nós não sabemos orar. Só que Deus nos ensina a orar. O que os discípulos pediram para Jesus lá em Lucas 11? Senhor? Eles não falaram, Senhor, ensina a pregar, ensina a visitar, Senhor, ensina-nos a orar. Porque nós não sabemos orar como convém. Tiago já condena isso. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês estão pedindo coisa para gastar para vocês mesmos. E aqui, nesse modelo de oração, nós aprendemos um conteúdo tão sublime, meus irmãos, de oração, que nós ficamos impactados. Não tem como nós nos apropriarmos de pouca coisa disso. Não, é tão profundo que eu fiquei pensando, Senhor, será que algum dia eu já orei alguma coisa nesse sentido? Será que eu já me preocupei com essas verdades como Paulo preocupou? E Paulo diz assim, eu tenho orado diante do Pai. E o verso 16, para que ele orou? Para que, segundo a riqueza da sua glória, veja como Paulo se coloca humilde diante de Deus. Não é segundo o que eu espero, segundo o que eu preciso, segundo o que eu determino, segundo essa bagunça que está hoje de oração, confissão positiva, determinismo. Esquece isso. Isso é mentira. Paulo está orando quebrantado segundo a riqueza da sua glória. Sempre quando Paulo se dirige a Deus, ele fala assim, segundo o seu beneplácito. Ele vai explicar a eleição no capítulo 1, foi segundo a sua boa vontade. Foi segundo o seu poder que opera em nós. Foi de acordo com a sua vontade soberana. E Paulo aqui está orando, para que segundo a riqueza da sua graça, da sua glória, e ele já disse que essa riqueza é insondável, é inesgotável, ele não disse só aqui em Efésios, ele diz em outras passagens também. Para que segundo a riqueza da sua glória, ele vos conceda. Ou seja, vocês não têm direito a nada, e vocês não vão conseguir isso de outra forma, a não ser que Deus conceda para vocês. Não exija. Não fica achando que Deus vai dar porque vocês merecem, porque ninguém merece. Se Deus não nos der, não nos conceder, e concessão é igual a graça, graça é concessão, não é mérito.
para que Deus vos conceda. Para quê? Aí que vem? Qual que é a finalidade que Paulo estava orando? Primeira coisa, Paulo não ora. Vamos aprender pelo que Paulo não ora um pouquinho. Paulo não orou pedindo que as circunstâncias mudassem. Eu vou orar segundo a riqueza de Deus para que a situação mude para vocês, para que eu seja liberto em breve, para que de alguma forma aqui tudo mude e tudo dê bem na vida de vocês. Não, Paulo não orou nesse sentido. Paulo não fez confissão positiva, já falei, não determinou, porque quem é o homem para determinar algo para Deus? Esses dias eu usei um exemplo que é bem simples. Eu estava conversando com alguns irmãos no discipulado e eu falei assim, irmãos, pense se você chegar para o homem hoje, considerado o homem mais rico do mundo. Financeiramente ele é imbatível, e você fala, rapaz, eu vou dar uma dica de como ganhar dinheiro para esse cara. E você, se for da casa, fala, eu quero te dar uma dica de como ganhar dinheiro. Você vai falar, rapaz, quem sou eu para falar para o Elon Musk, deve ser ele, como ganhar dinheiro? E agora, muitas vezes, nós estamos querendo ensinar Deus a agir. Ensinar Deus a fazer as coisas. Senhor, qual que é a melhor forma? É assim, seria melhor assim. Por que o Senhor não faz assim? Sendo que Deus é o Deus governador do universo, e todos nós somos criaturas miseráveis diante dele, mas muitas vezes em oração nós tendemos a sutilmente a querer dar um conselho para Deus. E quando Jó tentou fazer isso, lá no capítulo, se não me engano, 38 a 41 de Jó, 39, Deus faz um vestibular para Jó ali de perguntas. Falou, então tá bom, Jó, vamos ver aqui. Onde você estava quando eu criei o mundo? Acabou, não precisa responder mais nenhuma. Tenta responder uma pergunta. Eu já tentei. Só para me sentir mais humilhado que eu devo. E Deus vai falando, Jó, quem falou para o mar vir até aqui? Quem falou para a estrela? Quem falou para tudo? Ou seja, não dá para fazer. E é diante desse Deus que Paulo estava orando. E é diante desse Deus que nós vivemos. E muitas vezes nós ficamos brigando com Deus pela nossa vontade. E Paulo está falando assim, eu espero que Ele conceda para vocês o quê? Não é dinheiro, não é riqueza, não é bem-estar, não é que tudo é certo. Nós podemos orar pelo bem-estar uns dos outros, por cura, nós sabemos disso. Mas o coração de Paulo, isso não era o principal. E o que adianta nós orarmos para alguém ser liberto da prisão e continuar perdido? Ser liberto de algum vício e continuar perdido. Então Paulo ele não ora sobre essas coisas. Ele não ora nem sobre por ele mesmo. Senhor, me tira daqui. Eu não aguento mais, eu preciso lá, uma causa é justa, eu preciso estar com esses irmãos presencialmente. Claro que ele queria. Seria errado Paulo orar, Senhor, se for da tua vontade, me liberta daqui. Claro que não. Mas o coração dele estava tão aprofundado em Cristo que o teor da oração dele, ele fala sobre como se ele estivesse subindo 4 degraus: força, amor, compreensão e plenitude. Ele fala assim, verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Paulo está falando para cristãos que eles sejam fortalecidos. Ou seja, para que mediante o Espírito Santo, para que mediante todas essas verdades, eles estejam cada vez mais fortes em Cristo para suportar perseguições, adversidades, para crescer em santidade, para amar mais a Deus, para amar mais uns aos outros, visto que eles eram inimigos, judeus e gentios, agora estão unidos. Paulo está falando assim, para que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, não é por força, não é por esforço, não é por capacidade deles. Esse fortalecimento vai ser por causa do Espírito Santo que atua em vocês, para que, mediante o seu Espírito, no homem interior. O que é esse homem interior? Os escritores falam, é a nossa alma, a nossa mente, é o nosso coração, para que lá no íntimo Deus fortaleça todo o nosso ser, para que nós possamos crer de fato, entregar toda a nossa vida, amar o Senhor mais de todo o nosso coração e ser fortalecido no Evangelho, estarmos mais agarrados a essa promessa, essa graça de Deus, não sermos cristãos superficiais, não sermos cristãos rasos no Evangelho, não sermos pessoas que por pouca coisa já balançam, já duvidam, já estremecem. Naturalmente nós somos assim.
Mas Paulo está orando, eu oro para que vocês, pelo poder do Espírito Santo, sejam cada vez mais fortes, sejam mais alicerçados, ele vai falar isso, mais arraigados no Evangelho. Não sejam cristãos rasos na fé, que apenas saibam coisas intelectualmente, mas não creem. Que ficam bem quando tudo está bem, mas qualquer coisa já acaba com tudo. Paulo está falando, vocês precisam ser fortalecidos pelo poder do Espírito. Não é só crente, a vida cristã é dinâmica, nós estamos cada vez mais crescendo. Oséias 6,3 fala que nós devemos crescer e prosseguir em conhecer o Senhor, ou seja, em relacionar com Ele, em intimidade. Não é conhecimento intelectual, de saber mais sobre, é de crer mais. E para eu crer mais, eu tenho que saber sobre Ele. Mas tem muita gente que sabe muito e confia pouco. Sabe muito, mas por qualquer coisa já duvida. E como isso falou comigo, meus irmãos, Senhor, fortalece o meu coração para que eu creia mais em Ti. Para que, como Provérbios 3,5 fala, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, ou seja, não apoie em teu próprio entendimento. Confiar em Deus é algo crescente. Crescente. Quanto mais eu relaciono com Deus, mais eu vejo o caráter perfeito dele, os atributos dele, mais eu vou crescendo em confiança, mais eu vou estar sendo fortalecido nesse relacionamento com ele. É isso que Paulo está pedindo para eles. Lá no íntimo. E assim, verso 17, Paulo fala, verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo está falando para que Cristo habite ricamente, para que assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Mas eles já não eram cristãos? Eram. Tem jeito de ser cristão e não ter o Espírito Santo? Não tem. Nós já vimos no estudo que selados pelo Espírito é aquele que já recebeu a Cristo e tem o Espírito. Não tem como ser, eu sou cristão, mas ainda não tenho o Espírito Santo. Biblicamente isso é impossível. O que Paulo está falando aqui é para que eles cresçam. E como a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito, está cada vez mais dependendo do Espírito, cheios dele, para que assim habite Cristo cada vez mais forte no seu coração, cada vez mais vocês amem mais a Deus, creiam mais em Cristo, pela fé que Ele mesmo nos deu, pela fé no Evangelho, pela fé na pessoa de Cristo, na obra dele, conhecendo, caminhando mais profundamente nesse relacionamento com Ele, estando vós arraigados e alicerçados. Ele usa duas expressões, uma aqui de uma árvore. Como que uma árvore está cada vez mais firme? Quando as raízes dela estão cada vez mais aprofundadas. E como que um alicerce está cada vez mais firme? Quando o fundamento dele está cada vez mais forte, mais sedimentado. Por isso que Paulo fala arraigados, ou seja, com as raízes cada vez mais em Cristo, no Evangelho, e alicerçados como edifício de Deus que ele falou no passado, na última passagem, para que nós cresçamos, nos aprofundando o nosso relacionamento com Cristo, colocando essas nossas raízes em Deus, alicerçados em amor, para que nós possamos refletir esse amor de Deus, crendo no amor de Deus por nós, demonstrado aqui em Cristo, e para que nós possamos demonstrar esse amor cristão genuíno, onde pessoas que se odiavam, judeus e gentios, agora estão, por causa de estarem alicerçados em Cristo, podem expressar esse amor, essa firmeza, essa solidez no relacionamento com Cristo. E aí ele continua, qual outro objetivo? A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, verso 19, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, veja como Paulo está aprofundando nessa compreensão, nesse pedido. Veja que oração teológica, oração amorosa, pastoral, que saía de dentro do coração dele, desejando que aqueles irmãos crescessem, estivessem mais alicerçados em Cristo, desfrutando de todo o poder que o Evangelho pode oferecer na pessoa de Cristo. Não se contentem com o pouco, com o raso, com o que vocês já alcançaram, por serem já cristãos, por estarem caminhando. Cresçam nisso. A vida cristã ela é dinâmica, é de crescimento. E nós só vamos crescer quando nós caminharmos
mediante o Cristo, desfrutando dos meios da graça, que é a leitura da palavra, a oração, a reunião da igreja, desenvolvendo uma vida pessoal com Cristo para, como igreja, expressarmos essa realidade. Veja que Paulo fala, a fim de poder descompreender com todos os santos. Meus irmãos, grave essa expressão, com todos os santos. Todos os santos está falando assim, o cristão sozinho, ele consegue caminhar com Cristo, porque Deus nos chama individualmente. Deus chamou cada um de nós individualmente para crescermos, para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Todos nós, individualmente, temos o dever e o privilégio de desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolver é cada vez desenvolver mais. É caminhar, é progredir. Todos nós não temos desculpa. Ah, não, isso não é para mim. E eu não tenho tempo. Diante de Deus você não vale nada. Nós temos tempo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra. Se nós estamos rasos na fé, a culpa é nossa, é minha, é sua. Não tem justificativa. Isso não tem para onde nós corrermos. Mas, como Efésios está falando da vida da nova humanidade da igreja, o que Paulo está falando? Você não vai conseguir desfrutar mais sozinho. Você precisa de estar junto com todos os santos, com a vida da igreja. Essa ideia de que eu consigo desenvolver o máximo sozinho na minha casa, isso é uma ilusão. Por que Deus instituiu a igreja se eu posso desenvolver a minha vida cristã sozinho na minha casa? Por que Deus fala da nova humanidade, do corpo de Cristo, se eu posso me sair do corpo de Cristo e achar que eu consigo atingir o máximo que Deus tem para mim sozinho? Deus está falando junto com todos os santos. Nós precisamos da vida da igreja, porque nós somos a igreja. É na vida da igreja que Deus trabalha mais poderosamente em nós, nos nossos relacionamentos, desafiando-nos a amar uns aos outros, nos ensinando a perdoar, crescendo, sendo instruídos e exortados uns pelos outros. É na vida da igreja, o corpo de Cristo, que Deus tem esse compromisso com a igreja, que nós já vimos no texto passado, a multiforme sabedoria de Deus expressa pela igreja. E hoje, qual tem sido o problema de muitos? Eu não preciso da igreja, eu vou lá quando eu quiser. Porque dá trabalho, porque me expõe, porque problema, mas justamente por isso que nós precisamos da igreja. Nós precisamos estar juntos com o corpo de Cristo. Nós só vamos alcançar esse esperado de Deus por nós, meus irmãos, quando nós entendermos que nós precisamos da vida da igreja. Isso aqui não está por acaso, para compreender junto com todos os santos. Não se isole. Não se isole da vida da igreja, que isso é fatal para mim e para a sua vida cristã. Eu sei que tem hora pode dar vontade, porque nós somos problemáticos. Então tem hora que parece que a maior solução é sair. Vamos fingir que tá tudo bem. Aí você encontra o irmão, não, irmão, está tudo bem. Que irmão, mas você sumiu da reunião da igreja. Não, mas qual que é o problema? Eu tô orando lá em casa. Ora, tudo bem você está orando lá em casa. Nós devemos orar na nossa casa. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Eu fui inserido dentro de um corpo. Eu fui salvo individualmente, você também fomos inseridos, nós pertencemos a uma família de Deus. E agora Paulo fala, para compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. Dá para compreender o amor de Deus, meus irmãos? Não dá. Isso aqui é uma linguagem de nós tentarmos entender que é infinito. Não dá para medir a largura, o comprimento, a profundidade. Se nós formos ler lá em Romanos, abrem em Romanos 8:37, meus irmãos. Paulo falando, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o amor de Deus que Paulo está falando. Dá para compreender? Não dá. Dá para medir? Não dá. E aí Paulo ele fala o seguinte, no verso, compreender o comprimento, a altura, ou seja, é infinito, por todos os lados que você olhar, não dá para medir, é imensurável.
E aí ele diz, e conhecer o amor de Cristo, ele fala que excede todo o entendimento. Peraí, se excede, como que eu vou medir? Não tem jeito, ele escapa a nossa mente, escapa a nossa compreensão. Tenta explicar o amor de Deus, tenta explicar a obra da cruz, tenta explicar o poder de Cristo na cruz, não tem jeito. Por mais que nós tentemos, é totalmente insuficiente diante da grandeza que é. E conhecer o amor de Cristo. Amor de Cristo expressa onde? Quando que Cristo vai provar que Ele me ama? Olha para a cruz, meus irmãos. Que excede todo o entendimento. Ou seja, então porque excede eu não vou procurar crescer nisso? Claro que não. Isso é querendo dizer o seguinte, por mais que eu tente, eu nunca vou chegar nem perto do que é. Mas eu tenho que caminhar em progredir, em conhecer. Tipo assim, já que excede, eu não vou me preocupar com isso. Não, é o contrário. Senhor, que amor é esse tão grandioso? Eu tenho que conhecer, eu tenho que desfrutar, eu tenho que conhecer mais isso na palavra, mas eu sei ao mesmo tempo que eu nunca vou esgotar isso. Nunca vou chegar nem perto. E aí Paulo diz que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Claro que Paulo não está falando aqui que nós vamos ser iguais a Deus, plenos em divindade. Claro que não, isso é uma heresia. Sempre existiu essa heresia de achar que o homem vai ser divino. Nem no novo céu, na nova terra, não vão continuar sendo criatura. Mas ele está falando assim, para que cada vez mais vocês estejam completos, cheios desse conhecimento. Como se nós fôssemos enchendo do evangelho e cada vez, eu estou caminhando um pouco mais. Mas nunca vou estar aqui na tampa. Cada vez mais eu estou cheio de Deus, cheio da palavra. O Espírito, eu estou me enchendo do Espírito Santo de Deus, mas continuo vazio perto do que deveria ser. Mas eu estou crescendo em relação ao que eu era. Para que sejamos cheios da plenitude de Deus, eu preciso de estar meditando na palavra, na obra da cruz, no Evangelho, e estar orando uns pelos outros para que isso aconteça. Quantas vezes você e eu, sejamos sinceros, oramos pelos outros com essas verdades aqui? Senhor, eu quero orar pela comunidade cristã de Londrina para que eles sejam cheios, para que eles sejam plenos do poder, para que eles conheçam a profundidade, o amor de Cristo. Como que nós oramos uns pelos outros? Nós temos que confessar que as nossas orações são muito materiais, muitas vezes só momentâneas. E Deus permite que nós oremos por coisas momentâneas, é óbvio, mas nós precisamos crescer mais nessa compreensão de que não há nada melhor para o povo de Deus do que crescer em conhecimento, relacionamento, estar cheio de Deus, desfrutar desse relacionamento com Deus que excede todo o entendimento. E Paulo, como que Paulo termina isso aqui? Com essa doxologia. No verso 20 e 21, ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Espera lá, o que Paulo tinha pedido? E ele fala que Deus é poderoso para fazer mais do que pedir, do que ele pensou ainda. O que ele pediu já não é demais, irmãos, já não é profundo demais, pelo menos para mim é. E você fala assim, olha como que... E Paulo, então, ele entra numa adoração a Deus, que ele fala assim, não tem mais o que falar, vamos adorar. Olha, aquele que é poderoso, quem? Cristo, para fazer infinitamente mais. Por quê? Porque Deus não está limitado ao que eu e você pedimos. Deus é poderoso para fazer muito mais. Então tudo que eu pedi, ele é poderoso. Não, tudo que eu pedi é de acordo com a vontade dele. Isso aqui não é uma carta branca para você pedir tudo que você quiser e falar, Senhor, que eu sei que você pode fazer tudo o que você quiser. Deus não vai contra os princípios da palavra dele mesmo, obviamente. Então nós temos que saber que mesmo que o meu pedido seja correto, ele pode fazer muito mais do que aquilo que eu peço e eu imagino. Tanto para crescimento, para fortalecimento, para me capacitar, para me amadurecer, quanto para todas as outras coisas. Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, sempre acreditando glória a Deus, sempre falando que é segundo o poder de Deus, não segundo o poder daquele que ora. Eu vou pedir para aquele fulano orar, que aquele fulano tem oração. Paulo estava acreditando, é segundo o poder de Deus. É o poder de Deus que opera em nós. E ele diz, então, a ele seja a glória na igreja. Observe, na igreja, a importância da manifestação da glória de Deus no corpo de Cristo. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Quando? Sempre, meus irmãos. De geração em geração, por toda a eternidade, Deus merece a glória e deve ser glorificado por meio da igreja. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos?
que nós devemos orar pelas pessoas. Doutrina e pregação, pregação e oração caminham juntos. Você pode estar no momento delimitado, mas você pode orar diante de Deus. Que acesso é esse que nós temos a Deus, que você pode orar a Deus do universo, da onde você está. Porque Ele nos ouve por causa de Cristo. Não é por causa da forma que eu estou orando, não é por causa da entonação da voz, é por causa do nosso mediador, que é Cristo. Pelo poder do Espírito Santo. E como nós desfrutamos tão pouco disso. Paulo, preso, estava com o coração naqueles irmãos. Por amor de vós, gentios, por esta causa, eu estou orando por vós. Confie que Deus pode regenerar pessoas, como fez com os gentios. Ore pelas pessoas, ore pela sua vida, ore pela igreja. Esteja junto com todos os santos. Se para você isso é estranho, peça que Deus regenere o seu coração e te salve individualmente e te inclua nessa família que é o corpo de Cristo, para que junto com todos aqueles que amam o Senhor cresçam alicerçados e arraigados em Cristo. Desenvolva essa salvação com temor e com tremor, conhecendo o amor de Cristo, que é imensurável, mas que nós devemos caminhar nele e que nada pode nos separar, para que nós, fazendo parte da igreja, possamos dar toda a glória a Deus por todas as gerações. Que Deus nos abençoe.